Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa primeira aula de 2023. Quero dar as boas-vindas para vocês aí de casa. E vamos começar com tudo. Espero que tenha um monte de gente nova que ainda não fazia yoga, não praticava e resolveu esse ano fazer uma coisa diferente na sua vida. Gente, então, as nossas aulas elas têm um pedacinho bem inicial de aula teórica e depois a gente já vai para a parte prática, porque é importante a gente entender um pouco da filosofia do yoga, de tudo, que o yoga é muito mais do que prática física, né? Então, eu gosto de trazer aqui para vocês uma partezinha teórica, tá? Então, eu vou compartilhar aqui agora um slide com vocês. Esse slide, eu trouxe ele para essa aula de hoje, a aula inaugural, né, a nossa aula de abertura, que eu queria para a gente refletir, né? Então, eu trouxe aqui uma frase, não sei se vocês estão vendo aí. Não há prisão maior do que Maya. Maya é uma palavra em sânscrito que significa ilusão. Não há prisão maior do que Maya, ilusão. Não há inimigo pior que o egoísmo. E não há poder maior do que a disciplina do yoga. Mestre Gueranda. Então, esse Gueranda, ele foi um grande mestre, inclusive tem um texto de yoga que a gente estuda chamado Gueranda Samhita, que talvez futuramente eu traga para vocês para a gente estudar. A gente vai começar estudando alguns artigos dessa revista que é o Cadernos de Yoga. Não sei se quem está em casa está vendo. Para pensar mesmo a respeito do autoconhecimento inicialmente. Depois, se der, eu trago o Gueranda para vocês, que daí já é mais aprofundado. Por que eu trouxe essa frase? Para a gente filosofar um pouco aqui. Olha, não há prisão maior do que a ilusão. Que prisão é essa? Né? Que ilusão é essa? Então, a gente chama de ilusão essa falta de conhecimento que a gente tem a respeito da gente. A nossa vida, ela fica sempre no exterior, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu dependo, a minha energia depende do elogio, ou conforme for a crítica, a minha energia ela vai oscilar. Se alguém me elogia, eu me envaideço e minha energia sobe. Se alguém me critica ou me gera medo, a minha energia desce, eu fico mal. Então a gente fica assim. Isso é uma ilusão no sentido de que eu enxergo as coisas como separadas de mim. Então eu falo, o dia que eu casar, eu vou ser feliz. O dia que eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. O dia que eu fizer faculdade, eu vou ser feliz. O dia que eu conseguir fazer um pouso sobre a cabeça, eu vou ser feliz. E o dia que meu filho nascer, o dia que meu filho se formar. E assim, a gente vai numa ilusão de um fora que vai trazer uma felicidade para a gente. Não há inimigo pior do que o egoísmo. Então, o egoísmo, não no sentido que a gente conhece da palavra egoísmo, do tipo, nossa, fulano é tão egoísta, ela não divide nada com os outros. Não é nesse sentido. É a respeito desse ego, o egoísmo, assim, ego. O que é o ego? É quem eu penso que eu sou. Então, eu penso que eu sou a Milene, professora de yoga. Esse é um personagem. E aí eu fico fechada nesse personagem. Então, eu sou muito mais do que isso. Além das coisas óbvias, do tipo mãe, esposa, filha, amiga, vizinha, né? Tem aquilo mesmo da minha essência. A minha essência não é uma professora de yoga, mas a gente se rotula, a gente se limita nesses papéis que a gente representa na sociedade. E isso super gera sofrimento, porque, veja, se eu, como aqui, professora de yoga, de repente alguém chega e fala, Milene é péssima, a gente nem vai na aula, não serve para nada aquilo, não presta a aula dela. Vai ser assim, como se fosse o meu fim. Eu vou sentir assim, nossa, né, uma coisa assim, super, um sofrimento. Sendo que se eu entendo que eu estou professora de yoga, mesmo eu sendo, né, praticando isso,
Eu não sou apenas isso, eu sou algo muito maior. Então, o inimigo, ele é um egoísmo, o egoísmo, ele é um inimigo porque atrapalha demais a gente no nosso processo de autoconhecimento, porque eu acho que é aquilo, eu sou professora, pronto, acabou. Eu sou sua esposa, pronto, acabou. Eu sou sua filha, pronto, acabou. E aí não me permite crescer. E se de repente eu era esposa de alguém e se alguém me deixa, e eu deixo de ser esposa, e se alguém me larga e foge com outra, como é que eu fico? Aí essa couraça de personagem que eu vivo vai me fazer sofrer horrores. Então vai ser o meu próprio inimigo, meu personagem vai ser o meu inimigo. Se eu entender que, puxa, que pena, foi bom enquanto durou, ou já foi tarde, eu sou muito mais do que isso, eu não sou apenas uma esposa, eu sou uma mulher e eu tenho outras chances aí pela frente, né? Pronto, estou livre. E não há poder maior do que a disciplina do yoga. E a disciplina do yoga não é só o tapetinho. Não é apenas você falar assim, se comprometer. Isso é super importante, mas não é apenas eu falar assim, todo santo dia eu vou praticar, nem que seja 20 minutos por dia. Ou eu vou praticar 3 vezes por semana. Ou eu nunca vou faltar na aula da Milene. Isso é uma disciplina, tá? Mas a gente está falando de uma disciplina principalmente da cabeça, do nosso entendimento. E quanto mais eu entendo o funcionamento do yoga e eu entro na disciplina do funcionamento da yoga, mais eu consigo me libertar, inclusive porque eu vou entender sobre o ego e eu vou ampliar o meu mundo com tudo isso, né? E aí eu vou ter os benefícios que a gente já falou, eu só trouxe aqui para relembrar sobre isso, que o yoga é a ciência do autoconhecimento. Tem até esse livro aqui que eu deixei aqui para mostrar. Acho que deve estar gravando a minha tela aí, que é do Taimini, a ciência do yoga. Então, ele fala, yoga é a ciência do conhecimento. E aí, conforme a gente vai avançando no nosso conhecimento a respeito do yoga, a gente vai avançando no nosso conhecimento a respeito da gente. Yoga é a conexão, não é? Corpo, mente, espírito. E conforme eu vou avançando nesse conhecimento, eu vou tendo esses benefícios. Por quê? Auxilia na regulação emocional, né? Ou seja, é um antídoto para a depressão e para a ansiedade, proporciona estabilidade interior e auxilia na capacidade de concentração, atenção e memória. Fica óbvio que o yoga pode fazer isso quando a gente entende o tipo de ensinamento que nós vamos aprender sobre nós. Se eu entendo quem eu sou, se eu começo a entender essa amplitude muito maior do que eu sou, além do meu ego pequenininho, isso aqui vem naturalmente. Eu não vou ficar tendo chilique dessa regulação emocional, por exemplo, eu não vou ficar tendo chilique desnecessário por conta que a minha amiga não me deu bom dia, né? Ou por conta que eu tive só 10 curtidas, só 10 likes no Facebook da foto que eu postei, e assim por diante. Eu vou estar engajada numa coisa muito mais ampla. Por isso que eu não vou ter depressão nem ansiedade. A depressão, a gente fala que é a doença do egoísmo. A pessoa fica tão autocentrada, tão voltada para a vida dela, que ela não consegue sair, olhar para fora e ver o quanto de coisa que ela pode fazer em benefício para os outros e até para ela mesma. Ela se fecha numa concha e aí vem a depressão. E a ansiedade também, é você querer um futuro que ainda não chegou, se preocupar com o futuro que ainda não chegou e talvez nem chegue, e você querendo ser alguma coisa que você não sabe se você é ou não, né? E essa estabilidade interior, porque a gente aprende a respirar, a gente aprende a trazer a mente para o momento presente, então não tem depressão que sobreviva, a ansiedade que sobreviva a essa estabilidade interior feita por esse treino de manter a mente no momento presente. E óbvio que se você consegue manter a sua mente no momento presente, você consegue se concentrar, você consegue ter atenção. E isso ajuda na sua memória, inevitavelmente, não é? Então, a gente vai começar o ano de 2023 com essas reflexões mesmo do autoconhecimento, dessa parte um pouco mais sutil do yoga. Vamos retomar
os Yoga Sutras do Patanjali, os niyamas, os yamas, que isso faz parte. Se eu não conseguir entender isso, eu não estou praticando fora do tapete, né? Prática de yoga é além do tapete, ela é no dia a dia da nossa vida. E aí eu quis começar o 2023 dessa forma, tá bom? Vou pedir para vocês ficarem em pé, nós vamos começar a nossa aula em pé hoje, para poder tirar as teias de aranha do corpinho. Praticaram ou não praticaram, meninas? E a Duda? Mais ou menos ou nada, Duda? Ai, eu vou falar para vocês que eu não pratiquei tanto quanto eu gostaria. Mas eu pratiquei pelo menos um pouquinho todo dia de manhã. Mas era pouco, assim, era só uns 20 minutos, meia hora, sabe? Eu queria ter feito mais coisas, mas estudei bastante, foi bom. Muito bem, gente. Então, agora eu vou propor, inicialmente, que a gente deixe os nossos pés paralelos, alinhados, não muito distantes, não muito próximos, de um jeito que seja confortável. Deixem os braços ao longo do corpo. E agora a gente vai começar a... Pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado. A gente vai começar a movimentar a cabeça para você sentir. Então, cada uma livremente pode fazer o pescoço para frente e para trás, para um lado ou para o outro, virando, né, como se estivesse torcendo ou mesmo trazendo a orelha. Pode girar, você vai sentir, faça lentamente, faça sentindo. Se possível, feche os olhos, para você ver se tem algum ponto de dor, se estala alguma coisa, se é prazeroso, quanto é prazeroso esse alongamento para um lado. Então, você pode fazer de uma maneira mais lenta, para você poder realmente sentir quando você traz o queixo para o peito, você vai sentir o alongamento lá atrás. Quando você eleva seu queixo lá para cima, você vai sentir o alongamento na região da garganta. Quando você traz a cabeça, a orelha na direção do ombro, você vai sentir o alongamento na lateral oposta do seu pescoço, né? Na lateral contrária da orelha que está abaixando para o ombro. E aí você começa a unir, ou separadamente, não tem problema, você vai descendo essa observação para o seu ombro. Então, você pode abrir as escápulas, movimentar, torcer, girar o ombro. Mesmo que você precise mexer junto o pescoço e o ombro, você vai sentindo como que está meu ombro. Ele também está fazendo clec-clec. Se foi para trás, se girou para trás, você gira um pouquinho para frente. E aí você vai mantendo isso, descendo isso para a coluna toda, vai sentindo. Você pode até colocar as suas mãos, dar uma apertadinha com o dedão, para você sentir. Vai fazendo como se fosse uma automassagem, até lá embaixo. E aí você aproveita, continua girando o ombro, se for o caso, continua movimentando. Você pode ir colocando o quadril para um lado, para o outro. Pode fazer um giro com o quadril, meio giro, giro inteiro, para você poder realmente movimentando. Fecha o ombro, espreguiça, abre. É você que vai sentir o que seu corpo está pedindo. Às vezes você faz, e ele continua estalando ainda. Precisa de movimento. Se precisar, flexiona o joelho. E agora, olha, vocês escutaram o meu estalinho, né? Todo o corpo a gente vai movimentando. Então, eu vou mexendo mesmo para a gente tirar a nossa ferruginha de um corpo que ficou paradinho, sem alongar, sem fazer yoga. Você pode inclinar para frente, pode fazer todo o movimento livre, erguer o seu calcanhar, girar.
o tornozelo. Com isso você gira a coxa. Girar assim, né? Vai rotacionando a perna. Nós estamos movimentando bem as articulações. Isso, e lentamente a gente vai parando. Não pare de uma vez, mesmo que você diminua. Você vai parando assim, se ajeitando, se acomodando, até que você perceba que realmente a sua postura em pé está confortável para você. E a hora que você perceber que você está imóvel, você vai deixar o seu ombro bem relaxado, seu rosto bem relaxado. Você vai trazer toda a sua atenção para o momento presente, para a prática, deixando de lado o diálogo interno do ego e apenas vivendo o momento presente, sentindo o seu corpo. E observe, então, o resultado dessa movimentação que a gente fez agora, de soltura das articulações. Veja se você nota se ficou bom, se ficou agradável, se você exagerou. E a partir daí, você vai elevar o seu braço direito lateralmente, até que as pontas dos dedos apontem lá para o teto. Isso. Pare assim, estenda lá para cima. Estende. Isso, relaxa, mas não desce o braço, só relaxa o ombro. Depois você estende novamente, como se estivesse espreguiçando. E aí você relaxa. A próxima vez que você estender, você inclina o seu tronco para a esquerda. Vai mantendo a sua respiração normal. Isso, mantém o quadril bem alinhadinho assim. Isso. E você vai inclinando o seu tronco para a esquerda, sentindo todo o alongamento que está acontecendo nessa lateral direita. Desde a sua cintura até o seu ombro, axilas, mesmo braço. Então, coloque uma intenção de alongar. Não vá além do seu limite, mas também não deixe frouxo. Inspirando, a gente vai voltando o tronco e descendo o braço, a gente vai também soltando o ar, até que o braço fique na lateral e a gente para um pouquinho e observa. Será que existe diferença entre o lado direito, que já foi alongado, e o lado esquerdo? Repare as sensações de um lado e do outro. E agora, vamos elevar o nosso braço esquerdo lateralmente até que as pontas fiquem estendidas lá para cima. Isso. E a gente estende, estende, depois dá uma relaxadinha no ombro, só no ombro. Relaxa. Depois estende novamente. Relaxa o ombro. E agora estende e já vai inclinando o tronco para a direita. Sentindo o alongamento todo acontecendo agora na lateral esquerda, desde a virilha até lá em cima, o ombro, o braço. Fica um pouquinho observando essa lateralização, esse alongamento acontecendo com essa intenção que você também está colocando aí. Inspirando, a gente volta o tronco. E expirando, a gente desce
o braço. Agora você faz aquela observação, passa um scanner e veja se está tudo igual. E agora a gente abre os olhos, olha num ponto fixo à sua frente, escolhe um ponto para você olhar. E você vai elevar os braços. Pode ser pela lateral, pode ser por frente, mas você vai levar os dois braços vão apontar lá para cima. Isso, a palma da mão uma virada para a outra. Isso, os dedos estendidos. Isso, os dedos apontam o teto. Muito bem. E agora a gente vai fazer aquela coisa de crescer. Então a gente cresce só com o ombro primeiro. Estica, espreguiça, espreguiça, estende como se alguém estivesse te puxando pelas mãos. Aí você só relaxa o ombro, relaxa o esforço para poder pegar um fôlegozinho. E de novo a gente vai, pode até usar a inspiração para ir. Inspira, cresce, cresce, cresce. Pode usar, se quiser, a expiração para descer o ombro. E agora, olhando esse ponto fixo, nós vamos também elevar os calcanhares. Ficamos aí um pouquinho, nos sentimos imóveis. Descemos os calcanhares, descemos os braços. Fechamos os olhos e respiramos. Como está o batimento cardíaco? Como está a mente? Como está o corpo? Vamos fazer uma última vez. Eleva os braços lá para cima. Abre o olho. E eleva os calcanhares. Observe o que você precisa fazer. Qual é o tônus das suas coxas, o abdômen, os glúteos, para que você fique o mais imóvel possível. Veja se é possível fechar os olhos, nem que seja por um segundo. É bem difícil. É bem difícil. Não tem problema, é só um teste. Nem é um teste para ver se passa ou se não passa, é só para a gente ver qual é a sensação de fechar o olho. É um teste com a gente mesmo. A gente desce o calcanhar, desce os braços. Nós vamos fazer agora uma postura que a gente vai usar o tapetinho na lateral dele. Então, vocês podem virar lá para a porta do banheiro, por favor. É assim mesmo, não o tapetinho, o corpo. Isso, aí, isso. Chama postura da deusa. Então, vocês vão afastar bastante os pés, o máximo que você puder, que te dê conforto, segurança, tá bom. Você, Duda, você consegue um pouquinho mais, Francisca? Isso, isso. E aí, os dedos dos pés, eles viram apontando para as laterais. Os joelhos vão apontar, então, para fora. Isso. E os braços, eles vão ficar... A gente vai elevar os braços até 90 graus apenas, igual quando a gente faz o guerreiro. Isso. Para, palma virada para baixo, por enquanto. O cotovelo vai ficar onde ele está. E a gente vai flexionar o antebraço. Então, eu vou... Isso, Francisca, os dois. Aê, ótimo. As palmas viradas para frente. Um olhar fixo à frente. Olha um ponto que você quiser. E agora, nessa posição, a gente flexiona o joelho e fica aí um pouquinho. Cuidado para não arrebitar muito o bumbum. Encaixa o quadril. Faça uma leve contração do abdômen. Olha para frente. E essa é a chamada postura da deusa. Ela trabalha... a gente pode até fazer uma contração do assoalho pélvico, se quiser. Ela trabalha coxa, trabalha virilha, abdômen. É uma postura forte, boa essa, postura da deusa.
Aí a gente estende a perna, desce os braços, vira os pés para frente, respira, porque ela é meio fortinha, né? Muito bem. Então, a gente vai começar agora a inclinar o tronco à frente, retinho, com as costas bem retas. Incline a partir do quadril, das virilhas. Deixa as costas como se tivesse um cabo de vassoura aí. Até você chegar no seu limite. Chegou no limite, para. Aonde você consegue, mantendo as costas retas, para que você possa sentir o alongamento que acontece aqui na parte de trás da sua perna, da sua coxa. Parou aí, beleza. Agora você pode arredondar as suas costas para ir um pouquinho mais. Solte o braço lá na frente. Veja até onde é possível você chegar. Não vá além do seu esforço, mas tenta fazer isso com a perna mais estendidinha para a gente poder realmente alongar essa região. Isso. Vamos, Maria Eduarda, pode até fechar um pouquinho. Isso. E aí a gente vai flexionando o joelho aí, para a gente poder colocar a mão no chão e a gente vai se preparar para sentar. Ótimo. Isso, vamos sentar assim, usando o tapetinho de comprido. Então, a gente senta e deixa os pés apoiados no chão, né? Os joelhos flexionados, apontando para cima, isso mesmo. E os pés no chão. Aí. Planta dos pés no chão. Planta dos pés no chão. Isso, muito bom. A gente vai fazer agora um trabalho de soltura de virilha bem legal. Eu chamo isso de torção dinâmica. Nem sei se é esse o nome, mas é que eu chamo desse jeito. Vocês aprenderem. Quando falo torção dinâmica, vocês já vão saber o que, que é. Por que, que é dinâmico? Porque nos asanas, um dos quesitos de um asana é a imobilidade e a permanência nessa imobilidade. Igual a gente ficou ali um pouquinho só na postura da deusa, já foi meio dificinho, né? Imagina, o pessoal fica 1 minuto e meio, 2 minutos nas posturas. Então, a gente vai treinar, quem sabe a gente consegue. Mas é que não é para sofrer, né? E o dinâmico é aquele que movimenta. Então, aquele primeiro momento que a gente teve da aula de se mexendo foi um trabalho dinâmico, né? Que a gente fez, porque a gente não estava parado, a gente estava se mexendo. E agora a gente vai fazer um trabalho de virilha que eu chamo de torção dinâmica. Como que é isso? A gente vai deixar os pés um pouquinho afastados um do outro, as mãos apoiadas atrás. E aí eu vou deixar os meus joelhos caírem, os dois vão para o mesmo lado. E eu vou torcer, então eu vou sentir que aqui é difícil. Esse aqui é fácil. Agora, esse aqui é um trabalho. E assim eu vou, de um lado para o outro, várias vezes, cada uma no seu tempo. Você vai sentir, eu senti estalando aqui minhas costas, gente. Então, por que, que é um trabalho? É um trabalho de virilha, mas é um trabalho também que mexe com toda essa musculatura, que liga o fêmur até aqui atrás. Trabalha a virilha de um outro lado, né? Porque normalmente a gente fala dessa parte interna da virilha, mas tem essa outra parte aqui também que a gente nunca trabalha. Então a gente vai sentindo como se, assim, o objetivo seria encostar o joelho oposto no chão. Aí você vê que você precisa fazer ajuste com a sua mão. É bom? É bom? É bom? Gostou? É diferente, né? Então, é você que vai ver como que é bom para você. Isso. Aí a última vez que for para o lado oposto que começou, paramos novamente com os pés apoiados no chão e os joelhos flexionados. Seguramos os dois joelhos para a gente poder deixar as costas bem retinhas.
queixo também um pouquinho erguidinho. E você vai observar a sua coluna lombar, a torácica, se você consegue abrir um pouquinho mais o peito. Veja se você está, como é que fala, com os isquios bem apoiados. E aí, segurando o joelho, a gente vai tirar os pés do chão. Mantenha as costas retas. Se isso aqui já for muito desafiador para você, você fica aqui. Se for possível, você solta e estende as mãos. Se for possível, você solta e estende a perna. Volta a hora que achar que deve e senta em Sukhasana. Por um instante, você só respira. E você vai avaliar sem julgar. Avaliar apenas constatando. Foi difícil? Por quê? Foi fácil? Por quê? Agora eu já sei que eu vou fazer de novo, então eu vou reparar melhor. Se é difícil, por que é difícil? É o equilíbrio? É o abdômen? É a dificuldade de estender a perna? É a dificuldade de estender o braço? É tudo ao mesmo tempo? Então agora a gente vai repetir, você vai dedicar bastante atenção a esse asana chamado Naukasana, postura do barco, desde a preparação dele. Então, a primeira coisa é essa atenção que a gente tem com os pés no chão, manter as costas retinhas, segurando o joelho. Aí a gente pode até abrir os olhos se quiser, olhar um ponto fixo à frente e tirar os pés do chão. O primeiro lugar é tirar os pés do chão. Se acomodou aí, estende os braços. Se acomodou aí, vá até onde dá. Se for com a perna para ficar um pouquinho assim flexionada, pode, não precisa estender. Você vá de um jeito que seja bom para você. Quem achar que deve, pode voltar. Quem acha que consegue ficar, pode ficar. Voltamos e novamente sentamos. Respiramos e reavaliamos. Realmente a dificuldade é a força do abdômen. Ou é o equilíbrio, ou é a perna. Veja aí você com você mesmo. Mantendo essa postura sentada, a gente só dá uma ajeitada aqui nos isquios. E também agora vai ser um exercício relativamente bem fácil e que por conta dele ser tão fácil, ele é muito bom da gente observar, né? Fazer esse treino da concentração, da atenção. Então a gente vai posicionar as mãos em Anjali Mudra, costas retas, o abdômen levemente contraído, e a gente vai torcer. Só que a gente vai torcer sem o braço, porque normalmente a gente usa a força do braço para ajudar, né? Dessa vez a gente só vai torcer o ombro, então provavelmente o alcance não vai ser tão grande. Mas eu quero que vocês observem essa torção aí das costas. Então a gente vai girando para o nosso lado direito, só o ombro. As pernas ficam do mesmo jeito. Você tenta ficar o mais retinho possível e você vai observar a torção nas suas costas. Volte, pare no centro e já comece a ir para o outro lado. Mantenha o ombro relaxado.
Volte, pare no centro. Solte as mãos, apoie as mãos nos joelhos. E observe as suas costas. O resultado da prática. Às vezes a gente sente, né, vibrar aonde a gente trabalhou mais. A gente sente como se fosse o eco da atividade realizada. E agora, mantendo essa posição sentada ainda, a gente vai só girar o nosso tronco na direção do joelho direito. Então, o peito, a ponta, né, gira, está virado para o joelho direito. Dessa posição, eu inclino meu tronco à frente, como se eu quisesse levar minha testa no joelho. Mais difícil de conseguir. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue. Pode deixar as mãos à frente, apoiadas no chão, apoiadas na perna, aonde for mais confortável para você. Isso, você vai sentindo o alongamento que acontece nessa região da coluna lombar, principalmente do lado oposto, no caso, lado esquerdo. Mas o meio também a gente sente. Tenta perceber aonde você sente mais intensamente o alongamento. Se é perto do quadril, se é lá perto da escápula, se é mais próximo ao ombro, se é na lateral do tronco. E relaxe. Conforme você vai respirando, você relaxa. Solta. Como um bebê que dorme e solta o corpo, sem fazer força. Você só solta e relaxa. Lentamente a gente vai subindo o tronco, a cabeça é a última coisa que sobe, hein? Quando o corpo já está ereto, é que a cabeça sobe. Aqui também a gente dá uma paradinha, respira. E aí a gente gira o tronco para o lado esquerdo. E vai inclinando o tronco à frente, como se a gente quisesse colocar a testa no joelho esquerdo. A mão pode ficar apoiada no chão à frente ou na perna, aonde for melhor para você. E aqui também você vai observar qual é a parte das suas costas que você sente mais intensamente esse alongamento. Observe. Vá voltando o tronco, lentamente, vá subindo. A última coisa que sobe é a cabeça. E agora a gente se prepara para deitar de barriga para cima. Pessoal de casa, eu vou apagar a luz para ficar mais confortável para elas. E vocês também vão conseguir acompanhar a aula apenas seguindo a minha orientação de fala. Não precisa se preocupar em olhar, porque realmente, se você prestar bem atenção, você consegue fazer só ouvindo, tá? Mas mesmo assim, vai ficar uma luzinha acesa que vai dar para ver Maria Eduarda ainda.
Vamos flexionar os joelhos, deixando a planta dos pés no chão. E aí, pode até deixar um pouquinho o pé mais afastado, não muito. Isso. Lembra daquela torção dinâmica que a gente fez na hora que a gente estava sentado? A gente vai ver como que é a experiência, então, de fazer essa torção dinâmica agora com as costas encostadas no chão. Vocês vão começar. Pode começar para o lado esquerdo. Deixa os dois joelhos caírem. Isso. Vocês vão ter que tirar o quadril do chão, mas eu quero que vocês mantenham o ombro, tá? Os ombros, eles permanecem no chão. O quadril oposto, ele tem que sair do chão, não tem jeito. E aí, o que eu preciso fazer? Até onde eu consigo ir com o meu joelho direito, por exemplo? Será que eu consigo chegar a ele? Até que ponto eu estou sentindo esse alongamento? E volta, é dinâmico. Lembra? Então, a gente vai para um lado e vai para o outro. Pode voltar e vai para o outro. E assim você vai fazer, sentindo, experimentando, que nem a gente fez quando a gente estava sentado. É dinâmico. Então, não precisa ficar paradinho. Pode movimentar. Isso. Vai fazendo, vai se ajeitando. Faça os ajustes para que fique gostoso, até você sentir o seu corpo mais relaxado nessa posição e vai indo para um lado e para o outro no seu ritmo, no seu tempo. Isso. A próxima vez que for para a direita, você pode voltar com os joelhos para cima, paradinhos. Os braços estão ao longo do corpo. Venha um pouquinho só mais para baixo, Maria Eduarda, para você poder movimentar o seu braço para trás sem ficar batendo na parede. Aí, tá bom. Acho que a Francisca já está bem. O braço vai bater um pouco na parede, mas aí vocês podem deixar o braço apoiado na parede mesmo, tá? Não se preocupe que ele vai encostar lá, pode deixar ele encostado, mesmo que ele fique flexionado. Então, com os braços estendidos ao longo do corpo, a gente vai fazer, então, aquele treino respiratório de unir o movimento com a respiração. Então, quando o braço se eleva, ele vai lá para trás. Vamos fazer só o exercício primeiro sem respirar. Então, eleva os dois braços até que ele fique ao lado das orelhas. Isso, aí você tenta relaxar. Isso, Francisca, pode ir indo até onde você consegue. E volta. O exercício é esse. É só ir e voltar. Então, nós vamos na inspiração e voltamos na expiração. Então, vamos lá. Inspirando, elevem os braços, não solta o ar. Chegou lá, aí sim, volta soltando o ar. Se você percebe que a ida e a volta está demorando mais do que a sua respiração, você pode acelerar o movimento do braço. Então, é a respiração que vai determinar o ritmo do seu braço, tá? Você vai tentar respirar da maneira mais lenta possível, mas o braço ele vai acompanhar a respiração. Então, se você tiver que soltar o ar, você volta. Então, as duas não precisa fazer no mesmo tempo, tá bom? Eu vou começar e vocês vão fazer sozinhas agora. Então, pode ir. Inspirando, eleva o braço lá para trás e volte no seu ritmo. Mais uma vez. Isso, já percebeu, então, o tempo que você demora para soltar o ar. Agora, a concentração e a atenção vai ser a próxima vez que você voltar o braço, a ida vai ser igual.
Só que a volta você vai tentar, dentro do seu possível, soltar o ar o mais devagar que você conseguir, tá bom? E o braço vai respeitar o ritmo, a mesma coisa. Só que você vai tentar fazer essa volta mais lenta que você puder, tá bom? Vamos lá, pode começar. Isso, para, dá uma respirada normal e a hora que se sentir preparado, faça mais uma vez. Tá ótimo, vocês melhoraram bastante. Perfeito, meninas. Deixem a respiração normal. Estendam as pernas. Agora sim, Buda, se quiser um pouquinho para cima de novo. Ou falta de espaço. Eu vou colocar aqui uma almofadinha aqui na sua perna. Vamos ver se só essa daqui já tá bom para você. Te ajuda? Ajuda? Sim? Quer mais uma? Tá bom? Vou colocar essa maiorzinha aqui para Francisca. Vamos pôr, Francisca. Aí. Isso. Quem estiver em casa, agora a gente vai fazer um relaxamento com de barriga para cima, né, deitados, com as costas no chão. Então, é importante para o conforto da sua coluna lombar, se possível, você colocar uma almofadinha embaixo dos seus joelhos. Não vamos ficar muito tempo, mas é que às vezes as pessoas têm bastante incômodo, né? Como é pouquinho tempo, se não te incomoda, também não precisa pôr, tá? Então, agora a gente deixa os braços ao longo do corpo e a gente vai fazer Shavasana, que é o exercício da entrega, da soltura. E a gente vai soltar em todos os aspectos: o aspecto físico, corporal, o aspecto mental, o aspecto emocional. Tudo, você só vai se largar. Como eu falei agora há pouco, como se fosse um bebê dormindo, completamente relaxado, largado. Então você vai sentir o seu corpo agora pesado. Desde lá do seu calcanhar, que toca o chão, você vem subindo e sentindo toda a sua musculatura relaxando. Se não está relaxada ainda, você olhe e solte aquele lugar, aqueles músculos das pernas, das coxas. Relaxe os glúteos, o quadril, baixo ventre. Sinta suas costas acomodadas no chão. Se precisar fazer algum ajuste, faça. Sinta seus ombros servindo como apoio para o seu corpo. Observe que você tem pontos de apoio: calcanhares, quadril, ombro, cotovelos, mãos, cabeça. Esses pontos permitem que você se sinta segura o suficiente para soltar a musculatura que não está em contato com o chão. Várias partes do nosso corpo não estão tocando o chão nesse momento. Então você relaxa os braços, a sua nuca, solte, dá uma soltadinha no maxilar, destrave o seu maxilar. Faça uma respiração mais profunda, relaxante. Relaxe os músculos da sua face. Relaxa a sua testa, a região ao redor dos olhos.
as bochechas, a boca. Sinta o seu pescoço, a sua nuca bem relaxados. E agora você atingiu aquele estado de praticamente imobilidade. E você vai perceber onde está a mobilidade. Você não está completamente imóvel, existe o movimento respiratório, existe o batimento cardíaco. Só tome consciência deles, não interfira, não queira alterar a sua respiração. Só perceba que o seu corpo faz independente da sua vontade. Esses movimentos são movimentos da sua sobrevivência, daquele aspecto que a gente até esquece que a gente tem, que é a nossa natureza animal, instintiva, e que essa maquininha chamada corpo físico, essa máquina perfeita de Deus, faz um trabalho sensacional de bombeamento do sangue, de troca gasosa do pulmão, pegando as impurezas que estão no corpo, soltando, inspirando oxigênio, levando oxigênio para as células. Faça parte dessa movimentação, desse metabolismo, apenas como um observador. Sinta-se sendo o corpo que trabalha, mas apenas passivamente observando. Repouse a sua mente, a sua atenção no seu corpo acontecendo naturalmente, se mantendo vivo naturalmente. Leve a sua atenção para as suas narinas, observando o ar que entra e o ar que sai. Comece levemente a movimentar os músculos do rosto. Você pode franzir a testa, pode mexer a boca como se você quisesse fazer um ó, ou esticar como se você fosse fazer um sorriso. Abrir a boca e vá voltando com esses movimentos, vá abrindo e fechando as suas mãos, movimentando os seus pés. Comece a sentir o que o corpo pede. Ele pede para espreguiçar, para torcer, para girar. Vá fazendo todos os movimentos que você sente que vão ser prazerosos para o seu corpo. Até que você vá se deitando de lado. Deixa eu tirar aqui a dudinha para você.
que você vai se deitando de lado para se preparar para sentar. Sempre a gente deita de lado antes de sentar, viu, gente? É importante, senão fica tonto se sentar rápido. Então, sentadinhas, a gente repousa com as mãos no joelho um pouquinho, só para observar, né? A gente saiu, a gente ficou um tempo relaxando nessa condição deitadas, e agora o corpo está na posição sentada. O que mudou? Como eu percebo o meu corpo no espaço. E eu também observo como eu comecei a aula, como estava a minha mente, como estava meu corpo e como eu me sinto agora, tanto na mente quanto no corpo, quanto no estado de espírito, no humor. E assim a gente une a palma das mãos na frente do peito, encerramos a nossa aula com um sentimento de gratidão, de alegria por ter retornado às aulas, que esse ano seja abençoado, que a gente possa nos manter unidas, empenhadas na nossa prática, que seja um ano abençoado com saúde para todos, com prosperidade, com amor, alegria, dedicação, paciência e sabedoria. Muito obrigada, meninas. Namastê. Namastê, pessoal aí de casa. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Pratiquem essa aula várias vezes, se possível, pelo menos mais uma vez, nem que seja na quinta-feira. Repitam essa aula, que é importante a gente praticar mais que uma vez na semana, gente. Boa noite, obrigada.